Esta faca foi o instrumento de um crime brutal registrado ontem à noite num motel, às margens da BR-369. Dentro do quarto, 3 pessoas. Um professor da rede estadual de ensino, um outro homem, Rodolfo Delamuta, de 33 anos, que acabou morrendo esfaqueado pelo professor, e a esposa dele, Ligeia Fernanda Rodrigues Fernandes, de 38 anos, que também foi esfaqueada e foi socorrida em estado grave. Um crime cercado de mistério. Dentro do quarto, a polícia encontrou drogas, cocaína e crack. Os 3 teriam ido para lá para uma noite de diversão. E aí a história começa a ficar cada vez mais estranha. O professor, que foi preso em flagrante, enquanto tentava fugir pelos corredores do motel, disse à polícia que foi sequestrado pelo Rodolfo e pela Ligeia. Levado para esse motel, segundo ele, foi obrigado a usar drogas. Ele estava visivelmente transtornado. E aí a polícia o questionou. Mas como é que você os esfaqueou? Onde é que estava essa faca? Ele disse que no momento em que eles dormiram, ele foi até o carro, que era dele, pegou uma faca, voltou, esfaqueou o Rodolfo, que nem teve tempo de ser socorrido e morreu no local, e feriu a esposa dele. E aí começam as dúvidas da polícia, as dúvidas que eu tenho e que eu tenho certeza você também vai ter. Alguém que tem chances de fugir de um sequestro, alguém que vê os seus algozes dormindo, vai até o carro pegar uma faca para esfaqueá-los ou tenta fugir? O homem está preso em flagrante, a polícia ainda não divulga a identidade dele, mas a gente segue acompanhando esse caso. Eu vou abrir o Balanço Geral desta segunda-feira já com essa história completa, já com a reportagem desta tragédia registrada no motel às margens da 369. São 11h55, estamos no ar. O crime aconteceu neste motel de beira de estrada, já na saída de Londrina. Num dos quartos do estabelecimento, uma verdadeira carnificina. As vítimas, um casal de moradores de rua, atacado brutalmente a facadas. O ataque foi ouvido por funcionários do motel, que, assustados, resolveram chamar a polícia. As equipes encontraram um casal deitado na cama, em meio a uma poça de sangue, com diversos ferimentos pelo corpo. Cada uma das vítimas teria sido esfaqueada pelo menos 6 vezes. O autor das facadas foi localizado do lado de fora do quarto, completamente transtornado. De acordo com informações preliminares, o suspeito e o casal teriam vindo para o motel para usar drogas e ter relações sexuais. O homem e a mulher teriam sido atacados enquanto ainda dormiam. Muita gritaria, as pessoas muito assustadas, né? Então os policiais de pronto já acionaram tanto o apoio médico quanto o apoio de mais policiais, tendo em vista a gravidade da situação. Só que pelos gritos e temendo que mais pessoas pudessem ser feridas, eles acabaram adentrando ao motel ali para fazer uma varredura atrás desse suspeito. Conseguiram deter o elemento ainda com a faca, né? Estava próximo dele. Ele foi preso no local. E depois, dado o socorro médico a esse casal esfaqueado... A arma do crime foi encontrada ao lado do suspeito. Ele seria professor de um colégio estadual da cidade. Uma ambulância do SAMU foi acionada para atender o casal ferido, mas o homem, Rodolfo Delamuta, de 33 anos, morreu antes da chegada do socorro. A mulher foi levada para um hospital em estado grave. Na nossa chegada, né, nos deparamos realmente com uma vítima lá inconsciente, né, com sangramento intenso ali na região de tórax e abdômen, né, ferimentos ali perfurantes de uma faca, aonde atingiram órgãos vitais, né, foi transportado esse homem para o interior da ambulância, né, porém todos os esforços da equipe médica ali não surtiram efeito, né, devido à gravidade desses ferimentos, e essa vítima veio a óbito no interior da ambulância. Para a polícia, o suspeito alegou que teria sido sequestrado pelo casal, uma versão fantasiosa, utilizada por ele na tentativa de omitir os crimes cometidos a sangue frio. Ao que tudo indica, né,
o uso de entorpecente por parte do autor contribuiu para que ele tomasse essa ação, né, essa ação delituosa. A mulher também não teve condição de dar nenhuma declaração porque ela teve que ir para o hospital. E o outro homem, infelizmente, ele veio a óbito antes mesmo da Polícia Militar conseguir conversar com ele, né? Ele estava na ambulância sendo atendido. Mas tanto o autor ele já foi apresentado ao delegado, né? Ele foi autuado já na delegacia. A mulher ela está consciente no hospital, então depois ela vai poder dar esse depoimento à Polícia Civil para ajudar a esclarecer esse fato. Essa é a informação que a gente tem, tá? Que a Aliceia Fernanda Rodrigues Fernandes, de 38 anos, segue internada, mas está consciente, está fora de risco na Santa Casa. A gente tentou ouvir o proprietário do motel para saber se ele tinha imagens de câmeras de segurança, mas ele disse que não vai se manifestar, que não vai falar a respeito desse assunto. A produção acabou de me dizer aqui, saiu a decretação da prisão deste professor. Prisão preventiva do professor, então temos agora a identificação de forma oficial do homem que cometeu este assassinato e esta tentativa de homicídio. Tá aqui, ó, mostra pra mim, Ronaldinho, por favor. Acabou de sair, a justiça acabou de determinar a prisão preventiva do Indalécio Alexandre Linares dos Santos. Indalécio Alexandre Linário dos Santos, decretação agora há pouco. Deixa eu só pegar aqui o nome do juiz que acabou homologando, né, o flagrante feito pela polícia, depois que a Polícia Militar levou ele até a Polícia Civil, o levou até a delegacia. Tá aí, ó, decisão do juiz Bruno Régio Pegoraro, juiz de direito. 11h59, deixa eu conversar com o Guilherme Batista, que está chegando nesse momento, lá da delegacia da 10ª Subdivisão. Ele conversou agora há pouco com o delegado-chefe da Polícia Civil. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa entrevista, Guilherme. Mas já chega essa informação, então, em primeira mão. O professor teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Indalécio Alexandre Linares dos Santos. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Exatamente, Juliano. E a gente recebeu a informação do delegado-chefe da 10ª Subdivisão, o doutor Amarantino Ribeiro Gonçalves Neto, que conversou com a gente há poucos instantes lá na delegacia, de que o professor ele se manteve em silêncio durante o depoimento oficial. Para os policiais militares, ele teria dito que tinha reagido, teria atacado aí o casal, né, o homem e a mulher, porque ele teria sido sequestrado. Só que durante o depoimento oficial para o delegado de plantão, no caso foi o doutor Roberto Fernandes, ele se manteve em silêncio, se utilizou aí do direito constitucional e não falou absolutamente nada. O delegado-chefe, Juliano, também confirmou que esses três, né, o suspeito e o casal, eles teriam ido até o motel justamente por conta aí dessa questão do programa sexual. O professor teria procurado esse casal, que seria do interior de São Paulo, e teria levado os dois para o estabelecimento para usar drogas e também aí manter relações sexuais. A mulher, Juliano, que foi atendida, ela confirmou de forma informal também para os policiais que ela e o marido estavam dormindo no momento em que foram atacados aí por esse professor. Eles não teriam tido nenhuma chance de reação, nenhuma chance de defesa, e isso segundo as informações repassadas por ela para os policiais militares que foram os responsáveis por atender essa ocorrência. A polícia agora espera que essa mulher se recupere no hospital para coletar de forma oficial o depoimento dela. Mas, apesar de não ter aí ainda o depoimento dela, o delegado de plantão já indiciou aí o professor por homicídio e também pela tentativa de homicídio que foi aí cometida contra essa mulher. E aí agora a decisão da prisão preventiva vem realmente para corroborar todo esse trabalho de investigação da Polícia Civil. Um trabalho que ainda está no início, mas ao que tudo indica, tudo leva a crer que durante um surto, durante aí uma situação provocada pelo uso excessivo de bebida alcoólica, pelo uso excessivo de drogas, esse professor então usou essa faca para matar o homem e deixar a mulher gravemente ferida. A gente, daqui a pouco, como você disse, Juliano, traz a entrevista completa com o doutor Amarantino Ribeiro Gonçalves Neto, que
traz mais detalhes, que vai trazer mais detalhes sobre esse caso tão brutal registrado aqui em Londrina. Obrigado pelos detalhes, Gui. Daqui a pouco mais informações dessa história então, hein? Você viu em primeira mão aqui que foi decretada a prisão preventiva do Indalécio Alexandre Linares dos Santos, que é professor da Rede Estadual de Ensino, pela prática do homicídio e também da tentativa de homicídio. Deixa eu voltar com o Guilherme Batista agora. Daqui a pouco a gente fala mais da promoção, porque a notícia tem sempre prioridade. Me dá imagens, por favor, desse motel às margens da 369, onde uma tragédia foi registrada ontem à noite. Enche a tela. Essa faca foi usada para um homicídio e para uma tentativa de homicídio. Liceia Fernanda Rodrigues Fernandes, de 38 anos, segue internada na Santa Casa em estado grave. O marido dela, infelizmente, ferido com muita gravidade, morreu ainda no local. Rodolfo Della Muta, de 33 anos. Eles estavam neste quarto de motel com um professor, o professor Indalécio Alexandre Linares dos Santos, que foi preso em flagrante, ali mesmo nos corredores do motel. E eu mostrei agora há pouco para você, nas minhas mãos aqui, a decisão da Justiça que determinou a prisão preventiva deste professor. O Guilherme Batista, agora há pouco, conversava comigo por telefone e trazia alguns detalhes que o delegado-chefe da Polícia Civil, o doutor Amarantino, havia repassado a ele. Gui, o doutor Amarantino disse que, quando ele esteve aqui, ao tomar posse, na 10ª Subdivisão Policial, que ele não era delegado de gabinete, que ele era delegado de rua e que ele ia se envolver pessoalmente nas apurações dos principais crimes registrados na nossa região. E hoje, ele já toma a frente, ao lado da Delegacia de Homicídios, dos trabalhos dessa história, né? Já sim, Juliano, tanto é que quando a gente chega na 10ª, ele estava ali se inteirando, vendo os relatórios, boletim de ocorrência, os depoimentos que foram coletados no dia do duplo crime, né? Foi uma tentativa de homicídio e um homicídio que terminou na morte desse homem de 33 anos, e ele repassou para a gente, então, diversos detalhes. Segundo o delegado-chefe, o casal e o homem, o suspeito aí de atacar os dois, eles não se conheciam. Ao que tudo indica, foi realmente aí um acordo para um programa sexual e os três então partiram para o motel onde tudo foi consumado. Eles inclusive pediram bebida alcoólica, pediram comida, chegaram na noite anterior ao crime, estava tudo certo. Só que por volta das 5 da manhã, os funcionários começaram a ouvir gritos, muitos barulhos vindos do quarto e resolveram acionar a polícia. Quando as equipes chegaram no local, encontraram então aquele cenário de uma verdadeira carnificina, né, Juliano? O casal todo ensanguentado na cama e o professor já do lado de fora, completamente transtornado, gritando que tinha sido sequestrado e tudo mais. A versão não foi aceita pela polícia, tanto é que o professor foi preso em flagrante, vai seguir preso por conta da decisão da prisão preventiva, acusado de homicídio e de tentativa de homicídio. Vamos ouvir então o doutor Amarantino, que traz mais detalhes aí do que pode ter motivado aí toda essa situação. O rapaz foi conduzido à delegacia, o plantonista atendeu a ocorrência e entendeu por autuá-lo em flagrante, né, pelo cometimento do homicídio consumado contra um homem e o homicídio tentado contra uma mulher. A priori, houve divergências ali nas declarações prestadas pelo autor e também pela vítima sobrevivente, a mulher, né, do casal. Ela apresentou uma versão que não condiz com a versão apresentada pelo autor. O delegado autuou ele em flagrante, encaminhou para a casa de prisão provisória e a vítima, a sobrevivente, infelizmente, ela não pôde prestar declarações devido ao seu estado de saúde. Ela foi passar por cirurgia. Tão logo ela se recupere, ela possa prestar o depoimento, né, a autoridade policial irá ouvi-la e esclarecer melhor os fatos. Agora, nesse momento, as diligências continuam para se colher elementos informativos ali capazes de confirmar, porque tem muitos detalhes a serem esclarecidos, né? Já sabemos que os três chegaram ao motel ainda na noite anterior, passaram a noite, consumiram bebida alcoólica, consumiram bebida, ou seja, tinha uma Drogas também? Drogas também, né? Existia uma relação amistosa, pelo menos por algumas horas, até que
houve algum incidente ali entre eles que culminou com as facadas desferidas pelo autor que foi preso. Gui, obviamente tem muita coisa para a polícia investigar nessa história, mas uma coisa deu para perceber nas palavras do Dr. Amarantino. A história do sequestro não cola. É isso, né? Com certeza, Juliano. Apesar de estar bastante transtornado, bastante ali agitado, justamente por conta de todo o material, a bebida, a droga que ele tinha usado durante toda a noite, o homem não aparentava nenhum tipo de ferimento. E a própria perícia preliminar apontou ali no local que muito possivelmente esse casal foi atacado a facadas enquanto estava dormindo. Ou seja, pela cabeça do casal não passava nada disso. Estava tudo certo. Eles comeram, eles beberam, usaram droga, mantiveram ali as relações sexuais. Muito possivelmente, para eles iriam acordar no dia seguinte, entrar no carro junto com o professor, iriam ser deixados numa região ali mesmo da rodovia, o professor ia seguir o rumo dele. Então esse ataque, aí, Juliano, a polícia quer saber por que ele atacou. Pode ser uma informação repassada pelo delegado-chefe também bastante importante, é a seguinte: esse professor, ele tomava remédios de uso controlado, remédios muito fortes. Então, pode ser que ele tenha surtado, tenha atacado o casal durante um surto, causado justamente pela mistura desse medicamento forte com a bebida, com a droga e tudo mais. Mas isso é só uma possibilidade realmente levantada pela investigação. Só que, Juliano, independentemente da causa, independentemente se ele estava num surto, se ele não estava, ele vai responder criminalmente aí por esses dois crimes, né? O homicídio contra o homem, a ambulância do SAMU chegou a ser acionada, mas nada pôde fazer. Os ferimentos, as facadas eram muito profundas, eram muito ali significativas, e também a tentativa de homicídio cometida contra essa mulher que segue internada em estado grave na Santa Casa. Ô Gui, eu tô nas mãos aqui então com a prisão preventiva do professor Indalécio Alexandre Linares dos Santos. E só para deixar claro, ele fica preso então enquanto durarem as investigações. É óbvio que um advogado pode buscar um habeas corpus, pode conseguir uma decisão ou aqui na Justiça Local ou no Tribunal de Justiça, mas essa prisão preventiva, ela é por tempo indeterminado. É isso. Terminado. A gente tem a prisão temporária, né, Juliano, que é, se eu não me engano, por algumas semanas, justamente para fazer com que o suspeito fique preso ali, para não atrapalhar as investigações e tudo mais. Mas no caso da prisão preventiva, ela é expedida pela justiça justamente quando o crime ele é de grande potencial ofensivo, é um crime de atentado contra a vida. Então o juiz entendeu, acatou as primeiras informações levantadas pela polícia, concedeu a prisão preventiva aí do professor, que vai responder por esses dois crimes de trás das grades.